bom dia. Como vai você, Jânio? Olha, começo logo pedindo desculpas porque a voz está falhando muito. Tá melhor do que a minha, não tô achando. Tá falhando o quê, rapaz? Tá, daqui a pouco ela dá uma falhada. Ó, já deu. Bom, bom dia, boa tarde, como você preferir, e preocupações com a Bahia, que Sim, hoje está nos jornais com não mais, mas referências ao problema de violência e de mortes brutais aí na Bahia. pois é mesmo. Bob Fernandes. Bom dia, Bob. Como vai você também? Bom dia também, porque eu não almocei ainda, também adoto a nossa prática. Bom dia, Jânio, amigas e amigos. Cá estamos, no feriadão. Cariocamente, boa tarde. Ô, Bob, você tem uma vantagem adicional sobre Jânio. Pouca, mas tem que é de gostar Tem das muito. praias da Bahia, né? Como é que é? Ele gosta, Bob gosta das praias da Bahia, ao contrário de você, Jânio. Eu gosto muito. Quem disse que eu não gosto? Pô, estão me caluniando aí. É, Você quer me intrigar com o baiano, né? intrigas da oposição. É. Jânio, você quer começar por onde? A delação, delação de Mauro Cid, seu artigo hoje pro D360 ou sobre a Bahia? Escolha aí como você quer que a gente comece, Jânio. Não, sobre a Bahia, vocês falarão, eu não tenho muito o que dizer. Já fiz a minha lamentação. E o Mauro Cid, sim, como eu digo hoje no Poder 360, ele é uma promessa de pânico para Bolsonaro e seu grupo, seu círculo, seus associados em mal feito, Na enfim, joalheria. né? E é uma promessa para nós outros, para que nós outros venhamos a usufruir da, das dificuldades que eles venham a ter para enfrentar a Polícia Federal, para contradizer a Polícia Federal. Vai ser um espetáculo interessante. Eu queria só lembrar aqui que nós estamos transmitindo pela Metrópole FM 101.3 aqui de Salvador, também pelo nosso YouTube e pelo canal Bob Fernandes no YouTube. É, tem gente, Jânio e Bob, que acham que Mauro Cid delatando atingiria Bolsonaro, mas continuaria preservando o exército. O que é que vocês acham disso? Eu não creio que ele. Não creio, não. Acho que ah, ele vai delatar a joalheria, né? Eu acho que ao Exército, às Forças Armadas, interessa se afastarem, se é que é possível, a imagem de um caso que tem a ver com corrupção, propina, etc, etc. Agora, pode até acontecer, mas eu não creio que ele vá delatar fatos que envolvam, por exemplo, o Exército na encenação golpista do 8 de janeiro. Até porque ali envolveria a longa carreira do pai, que foi do alto comando do Exército, etc. Eu acho que vai se circunscrever às vacinas e joias, né? Não imagino nada que vá além, ou algo conhecido já em relação ao documento do golpe, aquela coisa, aquela encenação, documento golpista, etc, etc. Acho que se ele fizer, se a coisa for aceita ainda, né? Porque ainda
creio que já tenha sido combinado, porque senão não estaria anunciando, alguma coisa já foi combinada, até onde vai, até onde não vai. Pelo menos é o que eu imagino. Eu não imagino ele delatando. Se for delatar o envolvimento das Forças Armadas em relação ao 8 de janeiro, isso é uma coisa bombástica. Seria ótimo, né? Mas não creio que chegue a tanto. E você, Jânio, acha o que disso, dessa delação dele? Eu creio que tudo depende quanto à qualidade da delação dele como acréscimo ao que já se sabe. Eu acho que depende muito de uma coisa que nós não sabemos, que não está definida. É se os envolvimentos dele estão englobados em um só inquérito ou se houve divisão temática com mais de um inquérito. Nesse caso, era preciso saber a que inquérito o compromisso da delação se refere. Caso se refira ao todo, ao conjunto da obra do Mauro Cid como ajudante de ordens e de outras coisas do Bolsonaro, será difícil que ele consiga manter segredos e não entrar em certos temas, porque a delação passa a correr o risco de ser recusada, então, pelo Supremo, pelo Judiciário. Então, essa divisão ou não dos temas em inquéritos diferentes é importante para a gente ter uma noção do encaminhamento que isso pode ter. Para ficar nas vacinas, nos certificados de vacina e nas joias e tal, a delação premiada dele valerá muito pouco, porque a Polícia Federal já tem o fundamental, o essencial. A delação dele valerá como um testemunho ou um testemunho com confissão também do que ocorreu e tal. Então, é um acréscimo valioso, pode ser valioso do ponto de vista judicial, mas do ponto de vista de novidade, esclarecimento e tal, não significaria grande coisa, talvez até nada. Jânio, uma pergunta. Em relação ao 8 de janeiro, que se anda para trás, isso pode ser uma coisa muito vasta e muita gente. Eu imagino que ele possa falar sobre coisas, personagens já citados ali no que já é conhecido pela polícia, aprofundar um pouco mais. Mas será que ele avança sobre o todo? Até porque é do interesse do próprio Supremo avançar nessa questão militar, até onde é possível avançar, porque isso é possível avançar muito, né? Isso pode, se você começar a andar para trás e fuçar, né? Isso é uma dúvida que eu tenho. Até onde vão e até onde interessa ao Supremo também, ao ministro Alexandre de Moraes, avançar nessa questão dita militar, digamos assim. Essa parte das investigações é muito problemática. Basta ver o seguinte: o general Augusto Heleno, por exemplo, é imaginável que ele tenha se mantido alheio a toda essa conspiração? Não. Ninguém imaginaria isso, tendo um mínimo de ideia de quem é o general Augusto Heleno. Uhum. No entanto, ele não está citado até agora em nenhum dos vazamentos de inquéritos e das informações que se tenha
o pouco que o Exército ofereceu até agora de investigação sobre os seus integrantes que participaram, fundamentalmente participaram de toda a conspiração desde os seus primeiros momentos como coautores desse plano golpista, desse projeto golpista. O Exército não, o Mauro Cid sozinho não é a preocupação do Exército com a sua imagem. É o conjunto É isso. de generais e coronéis que tornam muito difícil o que o comandante do Exército pede, que é uma referência individualizada e não ao Exército. Mas o conjunto de militares do Exército envolvido em todo esse processo conspiratório, antidemocrático, anticonstitucional, não permite que se trate individualmente. Não há como você individualizar com a quantidade de militares do Exército que se incorporaram à política negacionista do Bolsonaro e que se tornou também do Exército por extensão trazida por esse conjunto de coronéis generais dos quais temos conhecimento e não temos conhecimento de todos, longe disso. Uhum. Né? Nem mesmo temos conhecimento de que esse segmento esse segmento conspiratório fique só em coronéis generais. Né? Não seria lógico que houvesse essa limitação hierárquica. Né? Afinal de contas, quem lida com a tropa não são oficiais desse nível. Então, enfim, é toda uma zona sombria Uhum. que ainda não mostrou sequer um raio de luz. É a isso que me refiro, Jânio. Por exemplo, o executivo do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, que é o Penteado, o general Penteado, ele foi à CPI para responsabilizar o Flávio Dino, etc, etc. Só que ele é aquele que nos seus tweets chamava o partido de cleptocratas, ladrões, etc, etc. Por exemplo, esse é o executivo do GSI, aquele sujeito que ficou sem agenda conhecida entre novembro e dezembro. Ele é que deveria ter, e que deixou os seus lá no GSI. Então, até onde isso vai? Essa é a minha dúvida. Até onde a delação alcança? Até onde eles pretendem ir? E, não, e a minha dúvida é, não conversaram já? Você viu a foto lá, o 7 de setembro, braços dados, mãos dadas, confraternização, vamos à paz, etc. Eu suponho que há conversas de bastidores para que se circunscreva até onde a coisa alcança. Mas é como você diz, ainda falta um raio ali para que ilumine isso, né? Eu não Conheci acredito que o Mauro Cid abra temas novos também não. no que respeita àquilo já conhecido da participação dele. Mas, Também acho que enfim, não. pode ser que aconteça. Esse advogado que está com ele, esse novo advogado, deve ter ideias a respeito, assim como teve da delação que ele começou a insinuar tão logo assumiu a função de defensor do tenente-coronel. Pode ser E, que e- o Mauro Cid acrescente, enriqueça o nosso conhecimento e o conhecimento
autoridades policiais e judiciárias para obter um benefício maior, porque, pelo conjunto da obra, a pena dele seria normalmente muito alta. A perda da, da posição dele no Exército, inevitável. Com a delação, provavelmente, esse advogado está imaginando deixar a pena em 2 anos, em até 2 anos, para que o Mauro Cid possa continuar no Exército, ainda que sem maior perspectiva de chegar ao generalato, que certamente era o sonho dele, como de da maioria dos oficiais do Exército. Mas, por aí, quem sabe é o próprio advogado e é o próprio Cid. Pois é, nós estamos conversando aqui com Jean de Freitas, Bob Fernandes, 3 pontos, transmitido pela Metrópole, pelo metro1.com.br e o canal Bob Fernandes. Jânio, você falou do general Augusto Heleno, eu me lembrei de Luiz Eduardo também, que foi chefe da Casa Civil, do próprio Braga Neto, que foi ministro da Defesa, candidato a vice-presidente, interventor no Rio de Janeiro. O ministro da Defesa, que inclusive recebeu aquele hacker lá para poder provar que as urnas não funcionavam. Será que há alguma possibilidade de abrir o leque para pegar esses figurões todos que por enquanto estão na sombra, quietinhos, Jânio? O que é que você acha, Bob? É a isso que me refiro quando eu tenho dúvidas sobre a extensão da fala. Porque a extensão dessa fala, ele foi testemunha de boa parte desses episódios. Então, até onde ele vai, eu não sei. Suponho que isso deva ter combinado, inclusive, com o Exército e com o pai dele, né? Até onde ele pode dizer? Porque ele estava nesses episódios todos. Ele estava no, de- no encontro do hacker com militares dentro do QG, estava em tudo. Então, eu não sei até onde é o acordo. E vale notar que o advogado dele se notabilizava até então por ser contra delação premiada, né? Aí trocou o advogado, né? Não, esse César Bittencourt era, inclusive, escrevia sobre, dava declarações contrárias à delação premiada. Agora, mudando um pouco aí, Jânio e Bob, que tal a gente falar sobre a decisão de Dias Toffoli em relação à Lava Jato? Diga aí, Jânio. Olha, eu acho que o Toffoli é bastante experiente já para não entrar numa fria tão grosseira, tão tola, como propor alguma coisa que não fosse sustentável, defensável por ele, ainda que perdesse a confrontação com a crítica, mas que perdesse dignamente, perdesse tendo cumprido um papel aceitável em um magistrado do Supremo Tribunal Federal. Então, do ponto de vista jurídico, eu não me atrevo a avançar, mas acho que o Dias Toffoli avançou conscientemente, ele não é um bobo. Ele não é uma pessoa sem experiência, ele já tem anos aí de Supremo nas costas para saber dos riscos que ele pode correr ou não. No mais, houve uma precipitação
compreensível por parte da oposição, né, que partiu logo para a necessidade, então, de restituição de X bilhões. Um citava 8, outro 6, o outro 10 bilhões. Foi uma fábula de bilhões aí em citação como comentário, a título de comentário à medida do Toffoli. E a outra parte que entrou por esse caminho foi a dos comentaristas, profissionais ou não, que muito antecipadamente aderiram também a essa tese do avanço, da irresponsabilidade, que foi a palavra várias vezes usada, do Toffoli em tomar uma decisão que vai representar, no final da história, a obrigatoriedade do governo de providenciar o retorno das importâncias e dos bens recolhidos pelo judiciário para ressarcir a Petrobras e outras entidades daquilo que lhes foi usurpado de maneira corrupta. Ninguém, durante toda a quinta-feira que eu pude ouvir e ver, ninguém se lembrou, ou um ou outro fez uma referência ao teor propriamente da decisão do Toffoli, né? Aos fundamentos e tal. Um ou outro fez uma referência e ficaram todos mais ou menos por aí mesmo. Mas é esperar para ver. Ô Bob, e a reação de Sérgio Moro, você que acompanha essas coisas aí, como é que foi? Olha, essa história. Primeiro que eu acho que é uma decisão liminar, que pode ser, obviamente, submetida ao plenário, né? E não suponho que ele tenha feito isso sem conversar, ao menos, com alguns dos seus pares, porque as consequências podem ser variadíssimas e muitas. De qualquer forma, ele cria um fato, e esse fato permite que a gente converse sobre ele de várias formas. O primeiro que eu acho que o Toffoli é uma crítica a si mesmo, porque a ele e ao tribunal, porque o tribunal Uhum, teve. A ele e ao tribunal, porque sim. eles tiveram inúmeras oportunidades de corrigir desvios ou incorreções que a Lava Jato, em algumas situações, obviamente deixou claro. Como, por exemplo, quando gravou a presidente Dilma conversando com o Lula, teria que ter enviado aquela gravação para o Supremo Tribunal, porque ela tinha foro privilegiado, e ele vazou aquilo. Tanto Marco Aurélio Melo quanto Teoria, à época, disseram que aquilo era ilegal, mas não foi tomada providência nenhuma. Quando Thompson Flores, meses antes, que era o presidente do TRF4, que é o Tribunal Superior na região ali, quando ele, meses antes do TRF4 julgar a decisão do Moro, ele disse que era irretocável, que entraria para a história, o Supremo poderia ter tomado alguma atitude e também não tomou. Então, primeiro e antes de tudo, isso é uma crítica a eles mesmos. Com uma ou outra, o próprio Toffoli tomou uma medida que era incompreensível, porque não significa o Lula não ir ao enterro do irmão Vavá, que foi a decisão dele. Aquilo ali não tinha sentido algum. O Lula ia fugir, ia sair correndo. Ele até pediu desculpas depois, pelo que se sabe. Mas, então, não fica claro qual é exatamente o que está rolando nisso aí. E eu acho que ali, Jânio, Mário,
O país perdeu uma oportunidade extraordinária na Lava Jato, porque nos computadores das empreiteiras, de fato, os dados, as informações diziam respeito a todo o sistema político partidário, porque ali tinha prefeito, governador, não era só a Petrobras, era uma tomografia do país. Se aquilo tivesse sido feito de uma outra forma e não apenas buscando atingir determinado segmento prioritariamente, o país poderia ter tido algo muito importante. Agora, você corromper o sistema em nome de você aplicar a lei, sabendo que existem forças contrárias que depois se moveriam, foi uma aposta que, ficou claro, deu errado. O Brasil poderia ter tido ali um avanço extraordinário. Segundo o Diese, eu acho que o Danilo tem aí no ponto, isso é um estudo do Diese. Não sei se os números são exagerados, se não são, porque estudos são estudos, né? Mas aí, ó, segundo esse estudo do Diese, é um longo estudo que eu já li e tal, 4,4 milhões de empregos diretos e indiretos, deixou de arrecadar 47 bilhões em impostos, etc. Algumas coisas que eu conheço, por exemplo, Venezuela. Ali, a Odebrecht, por tudo que eu vejo e sei, não tinha nada a ver não estava em Abreu e Lima, não tinha nada a ver com aquilo. Aquilo era um desejo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos de chegar aos chavistas. Ali eles tinham faturado 24 bilhões de dólares, se não me engano, em 19 anos, ou vice-versa, mas acho que é isso, 30 mil empregos, e foi extinta. E as empreiteiras, isso é um outro fato conhecido, trabalhavam cada uma delas em 20, 25 países. Acabou. Em nome do quê? Né? Se erros foram cometidos, tanto não precisava destruir a indústria de engenharia pesada do país de um lado, quanto não precisava, de outro lado, você contaminar ou jogar tudo que foi feito fora. Eu acho que ali o Supremo tem responsabilidade sobre isso, porque teve oportunidade de botar a coisa nos trilhos em várias oportunidades, e não o fez. Então, quando o Toffoli toma uma medida como essa, ou anuncia uma medida como essa, preliminar ou não, eu suponho que aquilo ali deve ter sido conversado com alguns deles, coisa que saberemos nos próximos dias, conversando com gente de dentro, né? Mas não creio que tenha sido uma medida, como diz o Jânio, isolada, ou da cabeça dele, sem ouvir ninguém e sem medir consequências. Sim, mas aí a gente volta aí para essa coisa que é sempre bom a gente voltar, que essa Lava Jato pode ter começado até de uma outra maneira, com outro objetivo, e acabou se transformando numa coisa eminentemente política e ideológica, no sentido de derrubar o PT, Lula e o que tinha de esquerda aqui no Brasil. Diga, Bob. Jânio vai dizer alguma coisa e depois eu quero falar um pouco do jornalismo também nisso tudo. Sim, sim, diga, Jânio. Eu ia dizer que disso tudo que o Bob diz, os imensos prejuízos nacionais decorrentes da Lava Jato não eram a meta da Lava Jato, mas isso, a meta da Lava Jato era, obviamente, política, né? Não econômica. Pelo menos no primeiro plano dos seus objetivos. Mas disso que o Bob expôs, resulta uma pergunta incômoda. O TRF4, Tribunal Regional Federal 4, da Quarta Região, ele funciona em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas serve a região sul. Esses desembargadores aprovaram, sem nenhuma restrição, em momento nenhum, tudo aquilo que veio a ser considerado, mais tarde, como trambiques
do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, má fé no exercício profissional, como foi dito no Supremo Tribunal Federal, por falta de imparcialidade, da imparcialidade exigida de procuradores, promotores e juízes. E por desonestidade, eles nunca fizeram a menor restrição ao que hoje é conhecido como a ilegalidade fundamental, básica da ação da Lava Jato, em ação em atividade contra uma imensidão de pessoas e a resultante de prejuízos gigantescos, esses a que Bob se referiu, ao próprio país. Isso está e vai ficar tão escancaradamente impune, inconsequente do ponto de vista de quem cometeu essas barbaridades, quem as subscreveu e autorizou dessa maneira a sua continuidade, como foi o que fez o TRF4, o que chegou ao Supremo, que também não foi corrigido, vai ficar por isso mesmo, só passando por correções por parte de Gilmar Mendes, que corrigiu a sua lamentabilíssima e decisiva decisão de impedir que Lula assumisse uma parte do governo Dilma, para não ficar mais à mercê dos trambiques de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Fica por isso mesmo, ou o magistrado toma por sua conta, por sua decisão pessoal, a iniciativa de rever a má participação que teve nesse processo lavajatista, ou nada acontece, fica por isso mesmo. Foi feita... Uma correção aqui, uma correção ali, feita por uma iniciativa, no caso, por exemplo, do Toffoli, a iniciativa foi de partidos políticos, de esquerda, naturalmente, PT e PSOL. Com a adesão do PDT, há algumas iniciativas de contestação, de iniciativa e não de adesão do PDT. Enfim, aos que estão acima dos chamados rigores da lei, e outros que já andamos curvados à lei, já preliminarmente curvados, esperando por onde ela nos chegará na eventualidade de juiz trambiqueiro, de termos que defrontar algum juiz trambiqueiro, algum procurador ou promotor mal intencionado, vingativo ou interessado em alguma outra coisa. É o Brasil. Foi feita uma correição, né? Há pouco que não se conhece, ou pelo menos eu só vi murmúrios até o momento, na Operação Lava Jato, no TRF4 e tal. Imagino que talvez o ministro Toffoli já tenha conhecimento disso ao adiantar essa decisão, ele e os seus pares ali no Supremo, né?
Mas Sim, só mas a iniciativa não foi do TRF4. Não, foi do Conselho Nacional de Justiça, o Salomão, é isso? Pois É é. isso. É isso, mas eu suponho que o Toffoli possa estar eventualmente já sabendo ou conhecendo alguma coisa para poder estar se adiantando nisso, né? Mas só para lembrar que a gente falou, eu falei do jornalismo e tal, de coisas que não se tornaram públicas, por exemplo, nas emissoras de rádio e televisão, e uma citação aqui e ali. Eu me lembro do Cerveró, por exemplo. Eu nunca entendi porque essa imagem nunca chegou às televisões, ao noticiário. Porque é uma decisão ideológica do jornalismo de cobrir como cobriu. Isso é uma coisa, para mim, irretorquível. O Severo disse em determinado momento, ele disse o seguinte: a Braskem é um escândalo do governo Fernando Henrique Cardoso. Não foi o Lula, não foi o governo Lula. Isso nunca apareceu nas emissoras de televisão. Odebrecht, que aí a Odebrecht tem uma profunda influência, aliás, sempre teve desde a época do Renault, né? A antiga AUPP, a Braskem é um dos maiores escândalos criados na época do governo Fernando. Essas coisas, né? Não foi o Lula que inventou, mas essas coisas não são investigadas, isso que eu fico impressionado. A Braskem é um escândalo, mas está lá, firme, forte, feita com a Odebrecht. A Odebrecht está aqui, mas a Braskem... Passados 2 anos, a aquisição da Ipiranga voltou a ser discutida. E essas coisas é que me chamam a atenção. Bom, Emílio Odebrecht, numa conversa sensacional com procuradores, ele diz o seguinte: a imprensa sempre soube de tudo, isso é da época do meu pai. Inclusive vocês, procuradores, não vocês mais novos, os antigos também sabiam de tudo. Essa imagem nunca, esse áudio nunca chegaram em chamadas mídias de massa, não sei qual o motivo para isso aparecer. O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos atrás. Nós estamos falando de 30 anos atrás. O senhor está se referindo a esse sistema Ao de se fazer sistema política e de se fazer negócio com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal, em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam eram por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos gordos. Que eles queriam ali colocavam, os partidos então colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. Quer dizer, o que me surpreende, lhe digo, e eu procurei colocar de uma forma muito clara aqui, mas infelizmente não pode se estender muito, mas eu quero ter a oportunidade de enfatizar. O que me surpreende é quando eu vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo realmente como se isso fosse uma surpresa. Me incomoda isso. Eu acho que o jornalismo, Jânio, a gente que está nisso há algum tempo, né? Você há muito tempo e conhece isso muito. Existia um problema ali da cobertura do cotidiano, que é o sujeito que está ali na ponta. O procurador vaza um papel oficial dizendo tal coisa, tem 5, 6, ou ele publica, ou os outros não publicam. O que eu acho que faltou ali é a chamada cobertura de bastidor, é a cobertura por fora. Você publica o fato ali do cara do dia, mas alguém conta o que está acontecendo ali. Por que está acontecendo aquilo? Qual é a intenção daquilo? Qual é o objetivo daquilo? E eu acho que essa decisão de não fazer essa cobertura profunda lá, indo ao TRF4, indo a Porto Alegre, essa é uma decisão dos donos das emissoras, que era um bloco. Você tinha, claro, gente criticando ali, notando ali, observando ali, falando ali, mas teve uma decisão ideológica de não cobrir os bastidores daquilo que estava acontecendo e de não fazer a crítica de uma maneira muito mais como o repórter mesmo que está lá ouvindo as pessoas, cobrindo, porque poderia ter sido feito. Por exemplo, o TRF4 é uma história ainda a ser contada. O jornalismo ainda não contou o que aconteceu em Curitiba, qual era a trama. Tinha um juiz, aquele Favreto, se não me engano, que deu aquela decisão soltando o Lula e que foi interrompido pelas férias do Moro, interrompeu.
Nunca se contou essa história inteira. Uma decisão da imprensa ali de. E claro, depois você tem os arrependidos, ou os que dizem. A imprensa cobra tanto meia-culpa, 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 mas nunca fez a sua. Por que que embarcou daquele jeito? Por que que não cobriu também de outra forma? Estou falando do ponto de vista massivo, não estou individualizando. Teve gente que fez coisa legal, não é isso. Essa é a. Então, cobram o meia-culpa. Tem gente que fez o meia-culpa porque fez de verdade. Olha, eu acho que a gente errou aqui e tal. E tem gente que fez por oportunismo. Entende? E tem Poxa, gente e tem gente que fará de novo, assim que necessário. Bob, guardei a impressão daquela época de que muitos repórteres tentaram trabalhar mais aprofundadamente. Não conseguiram. Não é que estivessem trabalhando no sentido de revelar o lado sujo da Lava Jato, não é isso. Mas trazer outras informações, trazer as informações ainda realmente obscuras, né? Mas as edições, as chefias de edição, Isso. as chefias de redação precisariam também, porque jamais acontecerá, fazer o seu meia-culpa nessa história, o que foi um procedimento antijornalístico, antiético, imoral, falseador e deliberadamente aliado a procedimentos judiciais e policiais que eles sabiam, porque todo mundo que esteve atento à Lava Jato percebeu que havia um propósito de má-fé na maneira como as investigações eram conduzidas e como as delações, várias delas, muitas, provavelmente a maioria, como essas delações foram obtidas, com a chamada tortura psicológica. Foi o caso, você citou há pouco, o Emílio Odebrecht, foi o caso do filho dele, Marcelo Odebrecht, que se revoltou, chegou ao cúmulo de criar essa coisa, esse espetáculo tão triste, que foi indispor-se com o pai, romper relações com o pai, fazer acusações ao pai, mas não se incluir naqueles atos de que ele acusou o pai e outros dirigentes da Odebrecht. Ele estava também na direção da Odebrecht. Ele também negociou em licitações que foram adulteradas. E quando o Emílio Odebrecht disse e diz no seu recente livro que todos sabiam, todos os razoavelmente informados sabiam que aquele procedimento comprometedor das relações entre poder político, poder governamental e construtoras era viciado. Aquele vício era o sistema adotado no Brasil desde pelo menos o governo Dutra, no mínimo, porque no governo Dutra houve episódios dessa natureza, embora as empreiteiras fossem outras. E a construção de Brasília? O irmão
de Dona Sara Kubitschek, que era então primeira-dama, cunhado ele, portanto, do presidente Juscelino, do então presidente Juscelino, chamava-se Geraldo, matou-se quando o Jânio Quadros, tendo assumido, criou investigações em vários setores, até não diretamente governamentais ou comprometidos com a construção de Brasília, como, por exemplo, essa série de Senais e Sescs e companhia. Ele investigou, mandou investigar vários deles e foram constatadas partes ali de comprometimento com corrupção imensa, imensa. Quando o cunhado de Juscelino se mata, por causa de investigação, esse suicídio era uma gigantesca denúncia. Ele se matou por medo do que poderia lhe ocorrer no futuro próximo. Ele foi intermediário de compras feitas para a construção de Brasília. Então, é claro que esse velho processo é também o conhecimento da imprensa brasileira, dos seus responsáveis, embora não do nível reportagem necessariamente. A reportagem no Brasil é produto de um esforço, não é produto de um apuro técnico. É resultado do esforço de alguns repórteres, de uma parte dos repórteres, mais dedicados à sua atividade profissional, à finalidade do jornalismo. E eu não sei se esses são a maioria, mas as edições, e eu estou aqui falando como um exemplo, as edições têm um limite de adesão ao jornalismo. Dali em diante, se quiserem fazer jornalismo, vão pagar um preço caro por isso, que se chama o desemprego. Isso. Bem lembrado, Jânio. E você é um exemplo vivo e forte disso. Não é você que fez denúncias importantíssimas, que teve uma repercussão nacional e até fora daqui. Você acabou ganhando, inclusive, um prêmio na Espanha, o rei da Espanha, você foi lá receber. A estrada, aquela ferrovia Norte-Sul e outras coisas mais. Fez parte do conselho editorial da Folha. Escrevia 5 artigos por semana, 1, 2, 3, 4, 5. De repente diminuíram para 6, né? Diminuíram para 5, 4, 3, 2, 1. Finalmente você estava com um artigo só aos domingos. E chegou ao ponto máximo da falta de respeito de um jornal como a Folha, que se diz isso e aquilo, de cancelar seu contrato por telefone, depois de mais de 30 e tantos anos de grandes serviços prestados à imprensa nacional, reconhecido todo mundo. Isso não é uma coisa de amigo que está aqui falando de jeito nenhum. Então isso é a cara, rapaz, das coisas. Você vê, a TV Globo foi a grande participante da Lava Jato. Rapaz, eu chegava a ficar cansado de assistir o Jornal Nacional, que o primeiro bloco, com aqueles ferros, aquela ferrugem toda, aqueles canos, aqueles tubos, soltando, cuspindo dinheiro, demorava às vezes 40 minutos sem intervalo comercial, jogando tudo que queria e o que não queria. As conversas que a gente viu, inclusive daquele hacker, né, do Delanhol, e conversar com a família Marinho,
de conversar com Fux. Em Fux we trust. Em Fux nós confiamos, que está lá na nota de dólar. Em Deus nós confiamos. Quer dizer, tudo isso passou na cara da gente, ainda passa até hoje, rapaz. É incrível esse negócio. A chamada grande imprensa faz o que quer, a serviço do mesmo grupo a vida toda, e a gente fica aqui, feito Dom Quixote aqui, batalhando. É isso. Eu fiz a observação sobre o jornalismo por causa disso. E Curitiba, eu acho que era difícil para quem estava cobrindo ali no Bang Bang. Claro, cada um faz a sua escolha, mas era difícil o cara que está no dia a dia, ele recusar alguma coisa. Agora, é uma escolha da direção, dos editores, você cobrir aquilo daquela forma, do cotidiano, do miúdo, e cobrir de outra forma. E não impedir que as coisas sejam divulgadas, que é o que aconteceu. Quem fazia comentários à época, quem escrevia, sabe o quão incômodo o Jânio, obviamente. A diminuição das colunas não se deu por obra do acaso, né? Sabe o incômodo que provocava nas direções quando você fazia o que tinha que fazer, o que tinha que ser feito. O mal-estar generalizado numa redação quando se fazia o que tinha que ser feito. E dando só mais um exemplo da longevidade, da corrupção, que você citou, o Jânio, eu estou lembrando da ditadura. Gente, desse livro aqui, ó, do Zé Carlos de Assis, A Dupla Face da Corrupção. São 3 livros, né? Tem A Chave do Tesouro, Os Mandarins da República, Coroa Brastel, Capeme, Transamazônica, tudo bilhões e bilhões de dólares durante a ditadura. Financeira Delfim. A Delfim, isso. Me lembro. Pois é. É isso, Coroa Brastel, Nacional tudo. de Habitação. Isso, Capeme, tudo. Entende? Então, isso aí vem. Então, descobriram a pólvora, de repente. Né? Súbita descoberta. Pois antes da gente concluir, infelizmente, eu queria conversar um pouco, vocês conversarem um pouco sobre essa reforma ministerial que Lula fez agora, Jânio e Bob. Olha, eu vou falar uma coisa rápida, né? Primeiro é um fato. Em relação ao que foi o mais chocante, que é a saída da Ana Moser, o mais chocante que eu digo o episódio particular, né? Porque chocante é o fato de você ter que se render ao Centrão com a faca no peito, sem saber se na semana seguinte não virá outra chantagem, né? Ela foi uma despedida ali lacrimosa, uma conversa de lágrimas, ela e Lula, e parece que há uma combinação a ver se continuará na prática, né? Ela que não achava que esporte de alto rendimento seria a função mais importante do Ministério, isso ficará com o André Fufuca, e eu imagino a dificuldade de, por exemplo, o Bonner e a Renata Vasconcelos de repronunciar o Fufuca cada vez que tiver um noticiário à noite, ou o próprio presidente nas suas conversas reservadas, né? Mas o que está combinado ou pré-combinado é que ela faria aquele programa Esporte para Todos em 3 ministérios: Desenvolvimento Social, Educação e Saúde. Suponho que tenham combinado com os respectivos ministros de cada área e ministra de cada área. E o Fufuca também deve saber. O que o Fufuca vai ganhar é algo muito importante para os candidatos a prefeito ano que vem, que é o Ministério dos Esportes anabolizado com os impostos arrecadados com essa jogatina na televisão que se tem o tempo todo, e aí a distribuição de praças esportivas e tapetes e gramas e etc, etc. Muito importante para um país que grande parte são prefeituras pequenas. Mas isso é o fato em relação à lamentável saída da Ana Moser. Mas veja o seguinte, o PP, partido do Fufuca, acabou de receber um ministério e a primeira declaração em nome do partido, divulgada, é a seguinte:
Sim, o Fufuca integra lá o governo e tal, mas o PP não. O PP não é parte do governo. Não deve causar espanto isso a partir da explicação desse fato. É que eles, imediatamente depois de terem atendido a sua chantagem, já iniciaram outra, porque o que eles querem do Ministério do Esporte é o controle do sistema de apostas em futebol, esse novo cassino que está em atividade na jogatina brasileira. Eles querem o controle disso na pasta dos esportes, ou seja, com o PP. Então começou imediatamente um novo processo chantagioso para que o Lula se atente em relação aos votos que espera e que talvez não venha a ter do PP na Câmara. Pois é, esse Fufuca é demais, viu? Vou te contar. E que não ia dar tempo porque tem um outro vídeo dele declarando enfaticamente apoio ao Bolsonaro na campanha. Tem também aqui, tem? Fufuca, não ia dar tempo, eu sabia que ia ser curto, mas tem um outro vídeo glorioso dele também, agora. Mas aqui, tem aqui com a gente? Eu acho que não foi não, né? Não foi porque a gente achou que ia ficar muito grande, mas tem também. Mas eu peço voto para quem eu acho correto. Eu peço voto para aquele que olhou para a BR-135 e inaugurou ela depois de quase 15 anos de abandono. Eu peço voto para quem colocou recurso para terminar a BR-010. Eu peço voto para os mais de 10 mil... Eu peço voto para mais de 2 milhões de famílias que recebem auxílio no nosso país, no nosso estado. Isso quem fez foi o presidente Bolsonaro. Eu, como líder do PP naquela casa, segundo o maior partido hoje do país, votei e caminhei favorável. E hoje voto com a consciência tranquila. A gente tem uma missão não apenas aqui, mas do Brasil inteiro, que é dar a maioria absoluta a Jair Messias Bolsonaro no dia 30 de outubro. E essa missão... Rapaz, rapaz, ô Jânio, a gente merece isso, você acha, rapaz? Pegar um negócio desse, sexta-feira, uma hora dessa, Fufuca com... Eu só imagino o seguinte, toda vez que o telejornal, a pessoa tiver que ler o nome lá, e agora lá, Fufuca, e a reunião de ministério, Lula lá, o Fufuca. Estarão fufucando. Pois é. Então, pessoal, obrigado, Jânio. Um abração para você, meu querido. Que bom que a gente conversa. Um abraço a vocês dois e a quem nos acompanhou. Muito obrigado. Bob Fernandes, canal Bob Fernandes. Um abraço, Mário, Jane, amigas e amigos. Vamos lá. Fufuquemos. Fufuquemos, exatamente. Porque senão a gente se fufuca. Tchau, pessoal.